Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar prosseguimento aqui aos estudos dos textos sumerianos. São aquelas placas de argila encontradas na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Hoje, local onde é o Iraque, onde acontecem guerras ali. Voltando à interpretação dessas placas, para quem estuda, há um conhecimento já geral, já decifrado pelas placas através de cientistas, e um deles mais famoso é o Zecharia Sitchin. E qual é o conhecimento que temos ali? Que de fato houve a queda de alguns deuses, assim conhecidos, oriundos lá do planeta Nibiru, ou Nibiru, conforme a interpretação. E dessa queda eram chamados Nefilim. Mas em cima disso e de outros fatos há uma série de consequentes interpretações. O homem sempre quer interpretar e acaba errando. E o motivo agora dessa nossa explanação aqui seria alertar para alguns equívocos na interpretação. Eu vou falar primeiro de um equívoco de alguns historiadores que estão tendo, se referir que todos os seres oriundos lá do planeta Nibiru seriam reptilianos e que no centro da Terra estariam reptilianos controlando todos os governos. Isso é uma falsa afirmativa, porque pode ser sim que um ou outro ser de origem lá do planeta Nibiru seja reptiliano, né, com a imagem de réptil, mas não quer dizer que todos sejam. Esse pesquisador afirma isso, que todos seriam reptilianos, porque dentro do templo de Dendara existe lá no Egito, né, no Antigo Egito, Mesopotâmia, muitos desses desenhos de répteis, como divindades, répteis como divindades. Mas pode ser uma alusão à serpente, ao despertar da serpente na coluna, como também pode ser alusão a só uma raça de fora, extraterrestre, porque a gente sabe que existem muitas raças. Então o perigo do estudo aí é fanatizar, a gente pode se empolgar, né, com uma informação e começar a generalizar. Então, já retificando, não é assim, todos não são de origem reptoide ou reptiliana. Pode ser que um ou outro tenha sido sim. Outro equívoco é afirmar que da queda, né, os Nefilins, vários faraós, reis e governantes da origem da nossa humanidade foram descendentes deles, dos Nefilins que ficaram com as mulheres da terra, essas mulheres que eram a mistura do gene, do rejeito do planeta Anu com o primitivo da terra, que foi o segundo Adão que já poderia procriar. Sim, houve essa queda, muitos governantes eram sim, a maioria dos faraós eram descendentes deles, mas aí que vem outro erro, dizer que até hoje muitos governantes são descendentes desses, e que ainda por pior, que esses descendentes reptilianos estariam lá em Obama, até mesmo na maçonaria. Isso também é falso, não é assim, a coisa não é generalizada assim. Muita coisa ao longo das encarnações desses 2.000 anos, 8.000 anos, né? Esses são fatos de 5.000 anos antes de Cristo, ou até mais, da época da Suméria, já mudou. Existe mérito de reencarnação. Então, os governantes da nossa idade contemporânea, da Idade Média para cá, já são governantes até com méritos da luz, que é o caso da maçonaria, que a maioria dos governantes dos Estados Unidos, que deu origem a essa forma estruturada dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, na democracia, que foi trazido por Saint-Germain, o mestre da liberdade, desde a Europa. Muitos deles são até ligados à grande fraternidade branca, ou seja, uma coisa muito boa. Não tem nada a ver com o controle dos reptilianos que estariam debaixo da terra controlando. Agora, há exceções sim, pode ser que
alguns governantes, como Hitler, ou alguns papas, ou alguns governantes, sim, tenham contato com raças ruins, tanto reptilianas quanto greys e outras. Mas existem aí pesquisadores dos textos sumerianos fanatizando, dizendo que todos os governantes, sem exceção, estariam sobre esse domínio, né? Não, todos estão e todos que foram desde aquela época sempre foi. Que a humanidade foi sempre escrava. E essa visão fanatizada que a humanidade foi sempre escrava vem de uma interpretação equivocada desde o princípio do estudo dos textos sumerianos, que é o quê? Que a raça adâmica, a primeira raça, foi criada para que pudesse extrair o ouro necessário para o planeta Nibiru. Então, qual é a conclusão? Que esses historiadores se equivocaram. Então, eles supunham que essa escravidão, né, veio desde aquela época até hoje, mas não foi assim. Nós temos que ter uma visão que quando uma raça é criada, ela tem que ter alguma tarefa, alguma disciplina. E para eles, o extrair o ouro não queria dizer que estavam sendo massacrados, subjugados. Era apenas como nós, quando temos um filho ou uma criança, a gente vai impondo tarefas e analisando o crescimento ali da criança, tanto espiritual, moral, ético, etc. É o mesmo sistema feito pelos extraterrestres com a criação da raça adâmica. Lógico que existe sim um lado egóico primitivo na raça, que até justificou essa raça ser dizimada no dilúvio, em 2 dilúvios que já aconteceram. Mas é devido ao ego humano, não a uma imposição de que são nossos escravos, que os seres de Nibiru criaram escravo, destrói quando quer, constrói quando quer, ao bel prazer, ou para terem bonecos de manipulação como escravo. Existe muita gente lendo esses textos sumerianos e tendo essa interpretação, e até se gabando disso, fazendo chacota, piada. A gente tem que entender que existem as leis kármicas e que esses seres tiveram sim consciência para criar a raça, e existe uma lei kármica acontecendo. Os Nefilins caíram, que foram alguns Anunnakis que ficaram com as mulheres. Mas tiveram outros que não caíram, como o caso de Anu, o regente do planeta, El, e muitos outros que até completaram sua etapa evolutiva de ascensão total na luz. Então é muito fácil você ter acesso à informação desses textos sumerianos hoje nos livros. Agora, também é muito fácil ter uma interpretação equivocada, fazendo-nos crer de vítima, né? De coitadinhos, que somos escravos, estamos sendo manipulados. Existe sim uma manipulação, um governo oculto, muitos governantes têm contato com reptilianos e greys, mas isso é fruto do próprio karma e maldade humana e ignorância por não seguir a luz. Agora, se fazer de coitado e querer apontar para Deus um equívoco, eu digo Deus para simplificar, apontar para os criadores da raça, né? E até os administradores da raça, que são os grandes seres da grande fraternidade branca, é muito fácil. Retirar de si a busca interior para se descobrir, para fazer sua ascensão, apontando o erro em outrem. Não é esse o caminho. Existe também um equívoco ou uma falta de informação relativo a como é processada uma lei kármica, e eu vou explicar agora, relativo a esses mesmos textos sumerianos, que os governantes, os faraós, os reis, naquela época, de fato, a maioria eram descendentes desses Nefilins, e isso estão nos textos sumerianos. Só que existe um karma nisso. Como a gente vê na busca de Gilgamesh, Gilgamesh era um rei que buscou a vida inteira a imortalidade e muito penou para conseguir. O que acontece? Quando cai um ser desse, o seu filho, neto, até uma 5ª geração,
fica regido por um karma, como poderia dizer, uma certa maldição de nem poder ascender na luz. Então, depois que passa esse processo, aí ele pode sim realizar a sua ascensão. A gente vê fatos semelhantes, descritos tanto como na vida de Gilgamesh e outros que dizem isso, essa dificuldade na ascensão da busca da imortalidade. Também nós vemos no grande Alexandre, que ele conquistou tudo, mas queria imortalidade, e teve um episódio que ele teve a par com a divindade, com Enoque, e foi-lhe revelado que ele teria um grande mérito na vida, que seria ser conhecido por toda a raça, por toda a eternidade. O seu nome iria ficar famoso. Mas a imortalidade não disseram. Nesse momento ele sentiu um peso. Por que Gilgamesh, por que o Alexandre não conseguiu a imortalidade, mesmo querendo? É essa maldição por ser um filho, né, do Nefilim. Que isso é uma lei kármica, e o próprio Samael Unveor, também como mestre, ele tem um relato que quando ele caiu nas outras existências, ele queria realizar a sua ascensão e não deixava. Ele ficou uma vida toda como mendigo, uma outra também penando muito. Só depois de um bom tempo é que ele pôde retomar a sua consciência, o seu trabalho, que foi, tudo regido por essa lei kármica, essa lei do karma e do dharma, que eu estou tentando dizer aqui para vocês e passar. Então as pessoas que estudam os textos sumerianos têm que ter essa consciência, que agora todos os seres que estão encarnados na Terra já passamos por esse processo, sejam nós filhos ou descendentes, já temos a oportunidade de realizar sim a nossa ascensão na luz, porque muitas encarnações já passaram. Então todos os seres estão tendo essa oportunidade sim de realizar essa ascensão na luz. Então são esses os equívocos que eu queria esclarecer, que os intérpretes dos textos sumerianos estão tendo sobre não somos escravos dos Néfilins, não estamos aqui tirando ouro, não estamos sendo controlados desde o princípio pelos criadores. Não é essa a história. Existe sim uma escravidão, um governo oculto, que aponta ali no livro Kevin Trudeau. Kevin Trudeau é um autor norte-americano, best-seller, vendeu milhões de livros, que é todo um sistema do anticristo. O anticristo surgiu com o próprio karma da humanidade por não eliminar o ego. É um processo diferente de acreditar que houve uma manipulação proposital dos criadores da nossa raça constantemente até agora. É o que eu vi em vários vídeos no YouTube, na internet, alguns autores da interpretação dos textos sumerianos, acreditando que seria assim, essa manipulação pelos próprios criadores, a divindade da raça, desde a época como se fôssemos escravos até agora. Não. Eu estou repetindo para deixar bem claro. Isso não é assim, não foi assim. Requer um pouco de meditação, concentração, esforço para entender isso. Eu peço que vocês estudem os textos, mas longe de interpretá-los com o nosso ego humano. Eu sempre estou frisando isso aqui, nesses vídeos, e uma interpretação muito equivocada seria crer isso, que a divindade criou a raça, está manipulando, como se fosse um joguete, um brinquedo do seu bel prazer, escravos para tirar o ouro. Na minha opinião, eu não acho nada inconveniente, aproveitando duas coisas concomitantes ao mesmo tempo, criar uma raça e aproveitá-la para o processo da extração do ouro. Tudo com a supervisão e dentro do karma e do dharma. Não há nenhum desrespeito ali ao ser.
O ser está no processo evolutivo, né? O ser que eu estou falando seria o Adão criado dessa mistura genética. Até porque houve sim, se a gente analisar a história, a evolução da nossa raça, elas teve a oportunidade, muitos seres criados a partir daí, com almas encarnadas nessa experiência genética, ascenderam na luz, muitos ascenderam, muitos assim, não muitos, né? A gente sabe que esse processo da ascensão na luz é para poucos, ou seja, houve um fruto disso. Então já demonstra que não foi um abuso de autoridade, nem um abuso de poder da divindade. O que muitos intérpretes dos textos sumerianos estão fazendo é isso. Jogando nas mentes das pessoas essa ira contra o Criador, os nossos criadores, né? E por detrás desses criadores existem os supervisores, que é a grande fraternidade branca. Ainda querem jogar toda essa ira até para a grande fraternidade branca, como se todos que coordenam, que criaram, manipulam, são ruins e estão nos escravizando. Muito cuidado, eu alerto para isso, para que do estudo desses textos sumerianos não surja essa ira contra a divindade, porque uma das piores coisas, como diz Saint Germain, é irar-se contra Deus. Porque como a divindade, esses seres puros, não tem karma, quando você lança um pensamento ruim, ele volta imediatamente contra a pessoa. É aquele exemplo clássico do Titanic, né, que falou, nem Deus afunda isso. A pessoa quer ir contra Deus, o karma volta rapidamente. Então, eu espero que esteja contribuindo para vocês aprenderem a construir um pensamento favorável que edifique a liberdade dos dogmas e das instituições que, sim, estão fazendo a interpretação errada das escrituras sagradas. No caso, a própria Bíblia já é um livro muito picotado e reduzido do que foi a verdade. Os textos sumerianos vêm a esclarecer e aclarar. Mas vamos ler com imparcialidade, estudar com calma toda a história, porque quando se estuda um pedaço e fanatiza, surgem esses grandes equívocos que eu citei agora, que é irar-se contra a divindade, que é acreditar que houve um controle, né? Cada coisa no seu lugar. Existe sim um controle sobre as massas, que é feito pela CICC, a KGB, os banqueiros internacionais capitalistas, e eu creio até que esses sim têm contato com os greys reptilianos e raças extraterrestres ruins, mas é uma história de remanescentes que insistiram no mal. Não é a história de que tudo, desde o princípio da criação, todos os seres, houve uma manipulação, está tendo e sempre terá uma manipulação geral das massas por todos os criadores. Não. Na inteligência cósmica da criação, sempre é assim. Tem que haver no tabuleiro do jogo da vida o bem e o mal. Então Deus permite, né, até a divindade permite que esse mal exista para que nós lutemos contra isso. Contra esses banqueiros internacionais, contra esses reptilianos, contra esses... Mas existe no tabuleiro da vida, sim, a peça branca, as peças brancas, que seriam a grande fraternidade branca, que seria a própria lei do karma e do dharma. Aqui estão todos os sujeitos, os bons e os maus, que são os mestres, né? Enfim, até toda uma natureza, muitos seres, os devas, os golfinhos, as baleias, os anjos, que estão a favor da bondade, da ascensão na luz. Então essa é a mensagem, eu espero que vocês tenham entendido e que estudem mais sobre as leis do karma, com mais profundidade, de uma maneira mais ampla, sem fanatizar só para uma visão, só para um autor, só para um ser, só para um líder de determinado grupo, de um determinado grupo de ufologia, seguindo isso fanaticamente. Não. Vamos abrir a mente, abrir os olhos e estudar com imparcialidade, pedindo até que o nosso Cristo íntimo
nos intua para a verdade mais clara e absoluta.